Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Para quem acompanha esse canal há mais tempo, sabe que eu posto aqui as explicações e correções das atividades onde eu sou professor, né? Das disciplinas que eu sou professor, que este ano de 2020 é Ciências para a turma do 8º ano e Física para a turma do 2º ano do ensino médio. E hoje eu achei interessante estar fazendo esse vídeo aqui agora, porque eu quero compartilhar com vocês um workshop que eu participei, um workshop sobre identificações de plantas. Então é um serviço que cabe ao profissional biólogo estar realizando. Em vídeos anteriores também eu já gravei um vídeo a campo, né, onde eu ia fazer a identificação de algumas árvores características do nosso cerrado. E aí esse workshop ele é feito pelo Rodrigo Policel da Brasil Biomas e eu pedi, né, fiz a solicitação para ele se eu podia compartilhar aqui no meu canal, porque um workshop deste nível, com tantas informações assim, não pode ficar para poucas pessoas, né? Apesar dele ter um canal muito grande, com muitas pessoas, mas eu acho que assim, quem puder compartilhar, ótimo, né? Muito bom compartilhar. Então, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link de acesso para o canal dele, né, para o Brasil Bioma, e também um outro link de acesso para vocês entrarem no Telegram, que é um grupo criado para trocas de informações, né? Deixei tudo na descrição do vídeo. Pedi a permissão dele para eu estar compartilhando, né? E espero que vocês gostem. É isso. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à segunda aula do nosso workshop Desmistificando a Identificação de Plantas. Espero que vocês estejam animados para o nosso encontro de hoje. Deixem um comentário no chat, claro, aquele joinha no vídeo sempre, né? Para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, inscreva-se no canal Brasil Bioma, acompanhe nossos vídeos, muito conteúdo legal nesse workshop. Ontem foi uma participação muito bacana, agradeço a todos que estiveram presentes ontem. Hoje preparei uns slides muito legais, vamos falar de aplicativos, né? Olha, vou falar a verdade para vocês, foi a primeira vez esse final de semana que eu peguei um aplicativo e falei, deixa eu ver se ele funciona mesmo, né? E muitas pessoas já tinham me perguntado sobre a acurácia, sobre a eficácia do uso de um aplicativo, esses que a gente coloca, PlantNet, SnapPlant, eu acho que tem alguns aí na loja de aplicativos, que a ideia é essa, né? Puxa, é um sonho, né? O grande sonho da nossa vida é pegar uma planta, um ramo, ir com o nosso celular, tirar a foto e o aplicativo nos dizer com uma excelente grau de certeza qual é a identificação. Então eu fiz esse teste usando plantas europeias e plantas do Brasil, principalmente do Cerrado. Eu utilizei o Cerrado aí como para incluir algumas espécies nessa nossa análise, né? Para verificar o que a gente tinha aí em relação à acurácia ou não dos aplicativos, tá bom? Caso alguém tenha perdido o encontro de ontem, pessoal, vocês estão acompanhando, vocês estão recebendo um e-mail por dia com o link da nossa transmissão, isso é importante. Basta vocês clicarem no e-mail, no link que está no e-mail de ontem, que vocês conseguem assistir o encontro, né, que nós realizamos ontem sobre o método pente fino e o método caça às bruxas na identificação de plantas, tá bom? Então, essas aulas ficarão disponíveis ao longo da semana, né? Porque eu sei que 17 horas muitas vezes não se permite que todos estejam presentes, então eu vi que muitas pessoas até deixaram comentário depois, né, mais à noite, tranquilo. Então assistam, né, não deixem de assistir, o conteúdo ele é muito vasto, bem interessante, bem interativo, né? O importante é que vocês assistam esses conteúdos, tá bom? Primeiro eu gostaria de, né, logo no início, mais 2 minutinhos para eu compartilhar minha tela e iniciar a minha apresentação. Queria saber se vocês já usaram os aplicativos. Alguém aí que está no chat me ouvindo, me assistindo, já usou um aplicativo? Funcionou? Né? Digam sim ou não.
Coloquem aí um comentário dizendo se vocês já usaram, para aqueles que já usaram, se funcionou ou se não funcionou. Vamos iniciar a nossa aula com uma enquete de abertura. Quero saber o que deu aí nesse resultado aí, nessa busca de vocês. No final de semana, eu fiz essa enquete no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue no Instagram, @BrasilBioma, segue lá. Né? Aqui no YouTube, inclusive, além do YouTube, a gente tem a nossa rede no Instagram, bastante conteúdo por lá. Né? Aqui já está chegando. A Andréia diz que não, José Júnior não, Hélio Blanco não. Enfim, vamos ver. Então aqui está ganhando não até agora. 3 votos não. Ricardo Itariri não funcionou. Bem, enfim, né? Vamos ver se alguém vai dizer sim, né? Não, na maioria das vezes não, usei o PlantNet, ok, legal. Esse é o nosso foco. Por que em alguns casos não funciona? Né? Esse é o nosso tema, é isso que nós iremos conversar na live de hoje, nessa nossa aula. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou começar a minha explanação, tá? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho isso, porque além desse ponto, né, da questão dos aplicativos e tudo, né, existe uma série de aspectos que a gente tem que considerar, que a gente tem que entender para avaliar se ele é útil ou não. A gente tem que desconsiderar do nosso dia a dia? Às vezes não, ele é uma ferramenta. Né? Agora, como toda ferramenta, ela tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Né? E é exatamente isso que a gente vai discutir na nossa aula de hoje, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, vou começar a minha apresentação. Sejam todos, de novo, muito bem-vindos. Espero que gostem, né, desse nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui se está compartilhado. Está tudo certinho aqui. Então, lá, beleza. Aplicativos para identificação de plantas funcionam? Não, esse é o meu foco aqui, né? Então, nessa aula a gente vai abordar, a gente vai discutir esse assunto, né? Tentar responder essa pergunta, né? Os aplicativos para identificação de plantas funcionam? Eles são adequados para a identificação? Eles nos ajudam nesse processo complexo que é identificar plantas, né? Muitos que estão me assistindo têm diferentes formações, diferentes experiências, vivências e práticas sobre identificação de plantas. E cada um poderá poderá utilizar o aplicativo, um aplicativo de interesse de uma forma distinta, né? Então, isso é importante, né? Discussão sobre suas fragilidades e potenciais, considerando a variação morfológica e diversidade das plantas no mundo. Tá? Então, esse é o nosso foco, né? Se vocês desejam realmente saber a verdade sobre esses aplicativos, essa aula é para você. Então, acho que hoje vai ser uma aula cabal. Eu vejo muita interação sobre esse assunto de aplicativo de identificação de plantas na internet. Eu vejo posts muito compartilhados de algumas interações dessa, uma foto. Hoje a gente tem inteligência computacional avançando muito. Então, grandes bancos de dados, isso tudo, essa tecnologia toda que está sendo colocada tem diferentes usos. E é inegável que, sem dúvida alguma, podem ser estratégias relevantes. Agora, resta saber se elas são aplicadas para o nosso dia a dia. Brasil, né? Essa é a verdade. Flora tropical, flora de elevada biodiversidade. Lembra dos assuntos de ontem? Elevada plasticidade morfológica, uma mesma espécie, o mesmo indivíduo varia a sua morfologia, plasticidade ecológica, então a mudança morfológica com base na localização geográfica da planta. Tudo isso tem que ser informado para o banco de dados de um aplicativo para que ele consiga entender essas diferenças. Né? Resta saber, isso ainda é possível? Fiz um teste e a gente vai discutir hoje aqui. Né? Todos esses caracteres, né, todas essas... Ontem algo interessante que a gente discutiu, né, que vale a pena a gente abordar e relembrar, né, foi que eu falei muito dos caracteres morfológicos. Lembra do caso da caseária silvestres, a guaçatonga? Né? Eu mostrei uma foto de um ramo da guaçatonga na Mata Atlântica, o outro ramo de uma mesma espécie no Cerrado,
né? E a diferença era muito grande, só que tanto uma como a outra tinha em comum uma característica que eu citei na aula, que era lá uma pontuação translúcida ao longo da lâmina foliar. Mesmo a espécie da Mata Atlântica, como a espécie do Cerrado, tem essa característica. Então, aí que vai a importância de nós conseguirmos levantar e reconhecer os caracteres morfológicos úteis de cada um dos grupos, família, gênero, enfim. A prática vai nos oferecendo essa possibilidade para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia de conhecimento de identificação botânica. Tá? Então, o que acontece, né? Eu fui para o Google, preparando essa aula de hoje, eu digitei identificação de plantas através de uma guia anônima, né, no Google, e o primeiro resultado que aparece é o aplicativo PlantNet, né, que ele tem aí 130 mil votos, né, de avaliações, de comentários nas lojas de aplicativo. Em seguida, o PlantSnap, né, também aqui bem, ele tem, não é que ele está bem avaliado, ele tem muitas avaliações, né, 87 mil avaliações. São 2 aplicativos gratuitos, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu coloquei lá, identificação de plantas, apareceu lá nessas imagens, 2 conteúdos da Brasil Bioma. Olha que bacana, fiquei cheio de orgulho, né? Chave de identificação de plantas, a minha chave, lá o vídeo da chave que eu publiquei no YouTube, acho que ele tem mais de 20 mil visualizações, um vídeo super legal, que eu explico a chave, explico, né, os desafios que é identificar plantas através de caracteres vegetativos, enfim, tudo isso, né? Então, basicamente, a gente tem esse aplicativo. O PlantNet, sem dúvida, é o maior aplicativo, né? O mais usado, né, em relação a quem busca identificar plantas no meio natural, nas cidades e por aí vai. Então, foi esse aplicativo, o PlantNet, que eu utilizei, né? Fui conhecer um pouquinho esse aplicativo. Recomendo que vocês conheçam também, vou falar um pouquinho sobre do que se trata, qual que é basicamente ele é fruto de uma ciência cidadã, né? O que é muito utilizado para a fauna, né? A gente tem, por exemplo, a comunidade do Wikiaves, para a turma que gosta de observar passarinho, que é ciência cidadã. O que é isso? Wikiaves. Para quem nunca ouviu falar disso, digite no Google depois. Wiki, de Wikipédia, mas Wikiaves. É uma plataforma na qual qualquer pessoa pode, eu observei um sabiá aqui no meu quintal, etc e tal. Pode postar a localização, né, da sua coleta, que você observou um sabiá, né, um bitivi, um sanhaço, um tucano e tal. E isso vai criando um banco de dados, né, robusto, que mostra a distribuição geográfica da espécie. Estou falando sabiá é um passarinho comum, relativamente comum, mas tem coletas lá tem observações, melhor dizendo, de pássaros raros. Então, puxa vida, uma coleta de alguém lá no meio da Amazônia, no meio da Mata Atlântica, que ele postou depois lá, às vezes pode ajudar na pesquisa de outra pessoa, do pesquisador, de um taxonomista, de um ornitólogo, né? Essa ideia de ciência cidadã está muito bem, digamos, documentada no PlantNet, né? Qualquer pessoa pode tirar uma foto de qualquer planta no mundo, né? E uma vez que ela está lá, ela recebe um score alto de identificação, ele pode validar a identificação e postar na comunidade, né? O que isso alimenta o banco de dados, alimenta esse circuito, né, de inteligência, da informática, né, da programação dele, para que outros que vão tirar a foto da mesma espécie localizem a planta mais rapidamente. Então, acho que a ideia ela é fantástica, ela é disruptiva, uma coisa fantástica, né? Uma planta, uma figura, uma espécie, uma coisa legal. Tirei prints da página aqui do aplicativo, né? Coloquei alguns números para a gente discutir juntos aqui. Olha só que interessante, né? Que projeto bacana, né? Porque eu acho que isso era um ponto que eu gostaria de citar logo no começo. Eu vi aí na enquete que eu fiz no começo aqui, eu fiz na rede social a enquete no meu stories. Aplicativo de identificação funciona? Eu vi o não, né, nas redes, ganhou disparadamente. Acho que foi 70% não, 30% sim. E aí hoje a gente, quando tem esse não, a gente fala, então não presta, então o projeto é ruim, não vale. Gente, calma, né? Vamos entender o projeto. A gente está falando de biodiversidade vegetal. Olha esses números, olha que coisa fantástica, né?
quase 28 mil espécies registradas, 1.800.000 imagens cadastradas. Eu fico pensando, nós que temos nossos servidores, nossas plataformas, eu fico pensando do quanto de servidor eles precisam para armazenar tudo isso. E o aplicativo funciona super bem, rápido e tudo, né? 31 projetos de documentação mais específica, né? Algo super, super interessante, né? Grandes números. Agora, uma coisa que já demonstra aí é uma certa lacuna Brasil, né? Vocês estão percebendo aí alguns símbolos que mostram onde há projetos consistentes de documentação das espécies no mundo. E a gente percebe que o Brasil não está bem representado aí. Isso já dá uma ideia nossa aí sobre aplicabilidade, né? Essa outra imagem eu também gostaria de mostrar para vocês, e vejam, né, que os pontos em vermelho é onde há maior número de registros georreferenciados, né? Ou seja, pessoas que tiraram foto de planta e postaram no aplicativo, né? E existe um paradoxo aí nessa imagem aqui. Áreas de elevada biodiversidade são áreas que não são as áreas mais documentadas. E isso é uma informação muito importante para a gente entender até onde a gente pode chegar com esses aplicativos, né? Então, vejam que interessante. A Europa, por exemplo, né, ela é uma área que é uma área quente, uma hot área aí, né? Uma área muito quente, porque tem muito registro. Estados Unidos, borda na costa leste dos Estados Unidos também, né? Basicamente, Brasil tem, sudeste do Brasil tem, mas isso é ínfimo, perto da biodiversidade que nós temos na Mata Atlântica, no Cerrado. Então, isso também é outro ponto que é relevante nós entendermos. Tá? Será que esse aplicativo possui banco de dados suficiente para a documentação da flora tropical? Essa imagem, né, subentende que não. Né? Subentende que não, mas vamos evoluir. Tá? Então, isso é importante. E o que eu estou querendo desmerecer o projeto? Óbvio que não. Muito pelo contrário, nós precisamos entender de como ele é concebido, da sua base de dados, para a gente compreender até onde a gente pode ir. Apenas isso. Né? E não ficar crucificando um projeto fantástico como esse de Ciência Cidadã Botânica por aí, óbvio. Não é esse o meu caminho. Né? O projeto é incrível. No entanto, será que ele é útil à nossa realidade? Né? Por essas imagens e por essa introdução, eu ficaria um pouco na dúvida. Né? Bem, enfim, então, será que o PlantNet é capaz de salvar a nossa vida? Eu estou falando PlantNet porque foi o aplicativo que eu usei. Aí pode vir uma sugestão, mas e o aplicativo tal, Olha, gente, eu utilizei o PlantNet para ir a campo, observar e testar. Eu presumo muito, pelo que eu vi no outro, o PlantSnap, por exemplo, que a base de dados é muito parecida com o PlantNet. Então, os resultados vão ser, né, muito satisfatórios. E eu estou numa posição privilegiada. Por quê? Porque hoje eu estou em Bruxelas, na Bélgica, né, e tive a oportunidade de testar esse aplicativo na área quente dele, né, na hot área dele. Né? Minha esposa cumpre alguns compromissos fora do país, e eu aproveitei aí que teve essa abertura, estou aqui trabalhando, fazendo home office por aqui, e aproveitei. Saímos esse final de semana e vamos treinar, vamos verificar se realmente o aplicativo funciona. Então foi muito legal, e hoje vocês vão ter em primeira mão esse teste, depois parte desse conteúdo vai virar um vídeo para o canal no YouTube aberto, né? Então, assim, vocês vão ter uma ideia de como foi o teste aqui na Europa, e também o teste utilizando fotos que eu tinha no meu aparelho de plantas no Brasil. Né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, né? Essa é a página principal do aplicativo. Né? Então, vamos ver o que a gente vai ter de informação. Muito bem. Claro, eu poderia, olha, eu sou suspeito para falar, eu ficaria fazendo uma listagem imensa de espécies aí, se deu certo, se não deu certo e tudo, mas aí essa aula ficaria muito pesada, e não é esse meu objetivo. Com o teste que eu fiz, 2 horinhas de campo aqui no final de semana, eu já consegui compreender alguns aspectos relevantes, né,
para mostrar para vocês, e eu acho que vai ser muito legal, e vocês vão deixando seus comentários, se quiserem deixar para comentar no final da explanação, fiquem à vontade, né? Então, esse foi o resultado. Vamos entender essa tabela. Bom, isso é uma tabela clássica, né, de um levantamento de espécies. Para aqueles que são um pouco mais leigos, falam, puxa, meu Deus, já veio com muita informação. Não, vamos com calma. Primeira coluna, família. Lembra-se, todo ser vivo possui ele está dentro de um agrupamento, né? Um agrupamento morfológico, taxonômico, né? As plantas estão dentro de famílias. Essa terminação ceae significa o nome da família. Araliaceae, Fagaceae, Moraceae, Aoleaceae, Pinaceae, Plantagenaceae, são famílias. A segunda coluna é o nome científico. Toda espécie, isso aí é regra nomenclatural, ela é composta por um binômio. 2 nominhos, esse é o nome científico completo, 2 nominhos. O primeiro nome é o nome do gênero da espécie, e o segundo nome é o nome do epíteto, né? Então, a era, que é muito usada, vocês no Brasil já devem ter visto uma era ali num muro, enfim, como se fosse uma unha de gato, né? Uma trepadeira, né? Forrando o muro, ela é uma espécie nativa aqui da Europa, né? Hedera helix é o nome científico, e aquela terminaçãozinha no final que não está em itálico, eita vida, tem algumas regrinhas, precisa ser assim, né? O nome científico, ele é escrito em itálico, né? Esse L é o nome do autor que descreveu essa espécie, nada mais, nada menos que o nosso Linneu, né? Então, esse foi o autor que descreveu a espécie. Aí tem o nome popular, né? Como ela é concebida. Estrutura, o que é essa estrutura? Se eu tirei a foto do ramo fértil, ou seja, com algum flor, com inflorescência, enfim, ou com o ramo vegetativo, tá? Então, vamos lá. Vegetativo, então, só a folha, ramo com folha. Basicamente isso, sem flor, sem fruto. Flora, essa coluninha significa qual é a origem biogeográfica da espécie, né? Flora temperada é uma espécie nativa aqui da Europa, da Ásia, enfim, desse ambiente temperado, né? Flora tropical é uma representante da nossa rica flora brasileira, né? Então, eu usei, como eu disse, espécies do Cerrado, com exceção uma, Gúnera. Vai ter a fotinho dela, uma linda. Quem for de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, vive na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, deve conhecer as Gúneras, os urtigão da serra, linda árvore, linda erva endêmica dos campos de altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, linda espécie, fantástica, né? Então, tirando elas, todas as outras são espécies de cerrado, algumas exclusivas, outras de ampla distribuição, como, por exemplo, a Casiara silvestris, tá? O resultado, pessoal, o que é? O resultado é se o aplicativo acertou ou se o aplicativo errou, né? Se ele deu certo, se não deu certo, né? E a última coluna, o que é isso? É o score. O aplicativo, eu vou mostrar prints aqui, ele dá uma escala de 0 a 5, que significa próximo a 0 é uma identificação super sujeita a erro, com uma segurança baixíssima, né? É assim, olha, não confie nessa identificação. Próximo a 5 é uma identificação segura, bem, né, alta chance de acerto, né? Então é legal esse score, fantástico, né? Muito legal, uma inteligência super interessante, ferramenta, né? Vamos lá, vamos entender. Primeiro, quais foram os padrões que a gente pode afirmar em relação a isso? Lembra do slide da densidade de observações? Lembra que na Europa e no leste dos Estados Unidos, a densidade de observações, de registros georreferenciados era muito maior do que nas próprias regiões tropicais, que é onde tem mais espécies? Tá resumido aí. Das 7 espécies testadas, o acerto foi das 7. Tá? Importante aqui só uma questão. A boca de leão, nós fizemos o teste tirando a foto de um ramo com a flor e de um ramo apenas ramo vegetativo. Tá? Vou falar um pouquinho, mas é por isso que são 7 espécies com 8 linhas de registros da flora temperada. Mas olha que dado legal. Então, das 7 espécies testadas aqui,
da flora temperada e tudo, acertou quase todas, praticamente. Né? Apenas uma que não acertou, que foi Fago Silvática, né? Então, 6/7, coloquei 7 aqui, 6/7, então quase o acerto foi de 100%. Né? Na flora tropical já foi um problema, né? O acerto se deu em 2 espécies das 6. Só que olha só, né? O acertou é um acertou parcialmente. A nota da identificação é bem baixa. Né? A xilope aromática, pimenta de macaco, vou mostrar a foto, 0,58. A gúnera, a própria gúnera, que é uma espécie, puxa, vocês vão ver uma foto dela, é uma coisa muito característica, 1,06, com alta chance de erro, né? Puxa, menor que 1 praticamente, né? Então, 6/7 de acerto para a flora temperada, ganhou de lavada, 2/6 para a flora tropical, sendo que esse 2 aí de acerto é bem meia boca. O que mostra que o aplicativo tem um banco de dados muito mais rico de uma flora, né, que está na região temperada. Né? Basicamente corroborando, né, o que tem de densidade de coleta, né, aí. Né? Então, 6 acertos de 7 de todas das 7 espécies exóticas que eu testei, tá certo? Muito bem. Olha que interessante aqui, né? Ó, a gente vai criando o nosso caminho e as nossas ideias, e isso é muito importante que a gente vai fazer no gancho para a aula de amanhã, né, para a 4ª aula do nosso workshop. Eu testei a mesma espécie com um ramo, com flor e um ramo sem a flor, ramo vegetativo. Olha que interessante. O aplicativo deu como a maior, digamos, a mais importante, né, a identificação com a maior nota, a mesma espécie. Maravilha. Mas percebam como a segurança na identificação diminui. Quando você tira uma foto, né, do ramo com a flor, a identificação vai próximo de 5, 4,78, boca de leão. Né? Agora, se você tira apenas do ramo, ele oferece essa sugestão de espécie, porém com uma taxa de um score de 1,85, mostrando que a ausência de caracteres férteis diminui a segurança da identificação. E isso, de fato, né, é algo que, pensando no nosso dia a dia, para os grupos complexos, família Myrtácea, muitas espécies de Fabaceae, muitas Laurácea, família das canelas, você ter um ramo vegetativo, para quem não tem experiência, é quase impossível de chegar na identificação. Tá? Primeiro, para mim, assim, para quem está aprendendo a identificar, sabendo que é desse grupo já é ótimo, porque você pode buscar informação. Dependendo da qualidade do seu ramo, às vezes você não vai, a dúvida vai persistir. Né? Olhem só que interessante, aí tá a foto que eu utilizei, à esquerda com a flor, né, boca de leão, 4,78, olha que legal, e 1,85 se eu pego só a foto aqui da ponta do ramo. Mas veja que interessante, o aplicativo conseguiu, né, captar a folha, enfim, a disposição dela e, né, trazer a espécie em questão. Ponto para o aplicativo, mas mostra que não ter a flor, não ter o fruto, dificulta, aumenta o nosso erro de identificação, ok? Outro ponto interessante, olhem só que legal. Né? Fago silvática é uma fagácea, é um carvalho super amplamente distribuído na Europa. Né? Em qualquer parque que você vai, é uma espécie arbórea, lindíssima, de grande porte e tal. Eu tirei a foto sem flor, sem fruto. Ele não deu, ele deu uma espécie de fagos, mas não era silvática, mas com um score muito baixo, mostrando que a ausência de caracteres férteis dificulta na identificação dessas espécies. Invalida? Não invalida, mas ele aumenta a possibilidade de opções. Né? Por que isso? Porque o aplicativo, ele vai muito, vai ficar claro isso nos slides seguintes, ele vai muito pelo jeitão, pela forma, né? Pelo que você pode observar, como se você estivesse fazendo, é como se fosse uma impressora 3D. Ele olha a folha, formato, consistência e tudo mais. Agora, ele não está olhando estípula, ele não está olhando látex, ele não está olhando glândulas, que são aquelas características chaves que nós vamos aprender amanhã.
né? Então, olha que máximo. Fagos, que é uma espécie muito ampla aqui na Europa, olha as opções. Humus, 0,59. Mas perceba que aqui, olha, tá muito incerto. Tá muito incerto, porque a melhor opção que ele deu foi Humus pumila, Humácea, com 0,59 de score. Óstria, Bétula, Carpinus, e aqui Fagos, grande folha, que é muito parecido, inclusive, mas 0,05. Né? Então, mostrando que, assim, o que você pode tirar desse resultado? Que nenhuma delas você pode confirmar, você pode avaliar, você pode, digamos assim, você não pode acreditar em nenhuma dessas identificações. Isso que ele quer dizer. E é uma espécie de ampla distribuição, muito plantada, muito cultivada na cidade. Aqui em Bruxelas tem muitas plantadas. Enfim, não funcionou. Então, esse é uma característica super legal. Por quê? Porque ele não vai em busca dos caracteres diagnósticos. Ele não consegue verificar se tem, como eu disse, uma estípula, se a questão do látex, isso não é foto, você põe a foto, você não coloca outra característica lá no aplicativo. Então você não alimenta ele com mais informações, é a foto. Claro, é o mais fácil, é o mais cômodo para nós. Né? Isso é muito interessante para a gente avaliar as deficiências. Então o aplicativo ele pode retornar opções. Aqui nesse caso, vamos para um exemplo da Xilópia aromática. Para quem é do Cerrado, para quem é do Brasil Central, que está me assistindo, deve conhecer essa espécie. Linda, linda, pimenta de macaco, né? Eu usei uma foto, né, que eu tinha aqui do meu celular. O aplicativo acertou parcialmente com 0,58. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês foi o resultado da busca do aplicativo. O aplicativo retornou opções com padrões morfológicos muito distintos. Vamos ver. Então, a fotinho aqui, a foto da planta, né, ela tem esses ramos bem divaricatos, bem horizontal, né, o crescimento dos ramos. Ela tem um padrão super próprio de crescimento, a Xilópia aromática, muito linda, né? E ela estava com os botões para abrir a flor. Então, uma foto razoavelmente boa para a gente chegar na identificação. Ela tem folhas simples, né? A gema apical está no ápice desses ramos. Nós iremos abordar esse assunto amanhã, não percam a aula de amanhã, super importante. E olha os resultados. Senaciâmia, que é uma planta, uma fabácea, não é uma anonácea, é uma fabácea de folha composta, que a Xilópia tem folha simples. E Menolobium flavum, também a folha composta. A Xilópia aromática, olha só, deu, bacana, 0,56, mas lembre-se, puxa, com score menos de 1, são opções muito inseguras, tá? Muito inseguras. Tá? Xilópia frutescens, que ela não é tão parecida com a Xilópia aromática, mas enfim, mas o aplicativo ele conseguiu, né, oferecer. Se alguém utiliza esse aplicativo com certa bagagem botânica, né, com olhar de legista botânico, ele pode tentar melhorar um pouquinho essa observação, conseguir filtrar esses resultados. Né? Ele sabe que, por exemplo, sena, leguminosa, fabáceas em geral, tem folhas compostas. E o material que você identifica, que você está tentando identificar, né, que você está tentando, né, por foto, tem folha simples. Nesse sentido, você, por exclusão e tudo, você já fala, poxa, não é, né, não é a mesma e tal. Né? Então, você ter uma base botânica nos ajuda, inclusive, para você conseguir fazer um juízo crítico no aplicativo. Isso é legal. Afinal de contas, lembre, ele é uma ferramenta. Né? Nós vamos fechar essa ideia em breve aqui na nossa aula, ok? Mas, muito bem, acertou parcialmente. Fui para um caso bem bacana, né? Eu utilizei uma planta que tem uma nervura muito proeminente e que a presença dessa nervura nos ajuda a identificar o gênero Auratia. Né? As vassouras de bruxa, tem muitas espécies no Cerrado, né? Tem espécies na Mata Atlântica, tem espécies na Amazônia, mas é um grupo que tem muitas espécies no Cerrado. Né? Então, a presença da nervação arqueada nos oferece a possibilidade de já identificar o gênero. Olha que característica legal, fácil de se reconhecer, né? E o aplicativo não captou essa característica. Tá? A nervação proeminente pode não ser um caractere relevante para o aplicativo no âmbito da flora tropical.
olha só o padrão dessa nervura. Ela tem a nervura principal, a nervura secundária, que forma um arco e vai indo lá para o ápice da folha, né? Para o ápice do bordo foliar, né? Ela tem parece um candelabro, né? Quais foram as opções? Ele trouxe um cinamomo com 1,33 de chance, uma laurácea, né? Percebe, o aplicativo, a inteligência artificial do aplicativo, ele captou uma nervação especial aí, mas não captou a nervação arqueada, né? Mostrando que a base de dados do aplicativo ela é fraca para a flora tropical, muito fraca mesmo, né? Cinnamomum verum não é uma espécie brasileira, né? Então ele não foi em busca desse padrão, não funcionou, errou. Outra que eu utilizei, tentando entender isso, será que o aplicativo consegue captar caracteres acessórios, enfim, utilizei Qualia, pau-terra, também no Cerrado. Hoje o Cerrado está sendo bem representado aqui. Características acessórias como glândulas ou nectários extraflorais também não são facilmente reconhecidos, e pelo resultado do aplicativo, literalmente não. Ele não acertou. Inclusive, quando eu peguei a foto que mostrava lá a glândulazinha no ápice da folha, né, um pontinho aqui, não é translúcido, mas ele é aparente. O aplicativo nem reconheceu como planta, né, mostrando que, puxa, talvez fungo. Nossa, pelo amor de Deus. Aí chutou o pau da barraca. Né? Enfim, não deu, ele não teve nenhum retorno. Né? Então, aí aqui vem a opção que deu certo dentre as espécies que eu utilizei da flora tropical, foi a que mais, digamos assim, deu aí resultado, né? A que mais deu, né, nível de acerto, que foi Gunera manicata, urtigão da serra. Não é uma representante de cerrado, a única que não é de cerrado aí, que eu utilizei, mas ela é uma planta muito, digamos assim, característica pela sua forma, e ela é muito endêmica do sul do Brasil, mostrando inclusive isso, né? Eu me perguntei, será que uma planta bem endêmica da flora tropical, ela está presente no aplicativo, enfim, né? E está presente. Ó, isso é muito legal, mostra, né, que você tem elementos de flora, tanto flora ampla, como floras de ampla distribuição, como floras mais restritas. E esse é um caso clássico, né, de uma espécie mais endêmica. Bem, perceba, é uma erva com um padrão morfológico super característico, né? Aqui no meio tem a inflorescência da Gunera, do urtigão da serra. A espécie que ele deu aqui, Gunera tinctoria, não ocorre no Brasil, é uma espécie chilena, se eu não me engano, né? Porque esse grupo ele é um grupo, centro de origem de Gunera, as Guneráceas, elas têm um centro de origem andino, é uma flora típica de áreas frias aqui da América do Sul, né? E a Gunera manicata, que é essa espécie, deu com 1,06. Num resultado como esse, fica claro que a gente, olha, opa, chegamos no lugar certo, é uma Gunera, e aí, né, aí avaliar a distribuição geográfica, ir lá no Reflora, que eu apresentei para vocês ontem, ver quais são as espécies de Gunera presentes na flora do local que vocês estão trabalhando, né, estão coletando, enfim, qual que é as espécies descritas. Mas foi um resultado interessante do aplicativo, né, que legal, né? Então, os aplicativos, eles representam, né, em resumo, o que a gente precisa guardar disso, dessas 13, 14 espécies que eu cataloguei e que eu preparei para mostrar para vocês. Os aplicativos representam mais uma ferramenta útil? Sim, mas não é infalível para a identificação de plantas, longe de ser infalível. Aqui na Europa, sua chance, eu testei em outras espécies, ervas, arbustos, quando tira a foto da flor, né, o que eu percebi aqui foi, quando você tira a foto da flor, do fruto, das plantas daqui, a chance de acerto é muito alta. Mas porque existe uma base de dados muito grande para a flora local. Muito grande. Tá? Agora, se tira a foto do ramo vegetativo, como no caso do Fagus, né, da fagácea,
o erro aumentou demais e o dado é inconclusivo. Né? Agora, quando a gente vai para a flora tropical, puxa, aí é um problemaço, porque mesmo tirando foto de flor, como no caso da Xilopa aromática, um ramo que tinha flor, você não conseguiu chegar na identificação, foram resultados bem discrepantes, mostrando que é um banco de dados falho. E realmente existe uma lacuna grande aqui no Brasil. Não existe um projeto próprio de catálogo das plantas, de alimentar o aplicativo com base na nossa flora. Tem gente que posta, que compartilha? Sim, tem, mas é muito pouco pelo que ele precisa, pelo volume de informação que o aplicativo precisa ter para fazer diferença, né, na identificação dessa flora, que é muito rica em espécies, muito mais rica que a flora temperada, de modo geral. Né? O olhar de legista botânico te auxiliará a utilizar o aplicativo de forma mais eficaz e assertiva. Isso é um ponto. Né? O aplicativo, como eu disse no parágrafo anterior, ele é uma ferramenta. Então, ele é uma maneira de que, eu até fiz uma analogia, usando o aplicativo, conversando aqui, ficou claro assim, que ele é um aplicativo no qual ele vai dizer para você assim, olha, das 380 páginas do livro que você vai abrir, procura primeiro entre a página 20, a 100, a 200 e a 280. Porque ele tem essa inteligência. Mas percebe, o resultado é um resultado super caótico. Né? Por quê? Porque ele está, a base, né, a forma como ele responde é através de macromorfologia. Né? Não é através de avaliar quais são os caracteres vegetativos realmente importantes que estão presentes na planta. Isso é a chave de identificação. E a chave de identificação eu apresentei para vocês ontem. Né? Tanto a minha chave de identificação, como qualquer outra chave de identificação que vocês podem encontrar no Google, de uma flora regional. A chave de identificação das espécies da Mata Atlântica de Ubatuba, por exemplo. Tem uma chave muito interessante de Ubatuba, feita pelo pessoal da Unicamp. Né? Então, nesse caso, não adianta, não tem foto, não tem ferramenta de identificação por foto. Você pega o seu ramo, vai na chave de identificação, naquela tabela lá, que não é tão convidativa, digamos, mas é muito mais convidativo você abrir um aplicativo como esse, olhar essa imagem em nova observação, clicar na câmera, abrir a câmera, você tirar a foto e ter a resposta. Porém, essa resposta ela tem uma chance de erro incrivelmente alta. Né? Agora, a chave é o quê? Você olhar, é você entender. Aí a importância do olhar de legista botânico. Né? Para chegar na identificação, e o botânico, ele pode ajudar, eu, por exemplo, aqui, utilizando um aplicativo desse, poxa, legal, fantástico, porque ele tira a foto, não tem nada a ver, essa aqui é mais parecida, olha que interessante, ainda mais no lugar que tem muito banco de dados disponível no sistema da flora daqui, e é uma flora que não é rica, né? Literalmente não é rica. O aplicativo, ele é útil, ele se mostra útil para basicamente aí a identificar plantas ruderais, né? Começando aqui ficou muito claro, ele identifica muito bem, e ou de ampla distribuição no mundo, né? Então, essa é a sua grande aplicabilidade, pelo que eu vejo. Por outro lado, você vê, o caso de Gúnera, que é uma espécie endêmica uma das espécies brasileiras, né? Ela é das poucas que existem, ela é endêmica dos campos catarinenses, dos campos de altitude catarinense do Rio Grande do Sul, mostra que existe um banco de dados aí de joias da biodiversidade no aplicativo, o que é fantástico, né? Mas, de modo geral, a grande maioria das plantas que estão presentes são plantas de ampla distribuição, são plantas, e aí aquelas que não, são aquelas que ocorrem de modo expressivo nas floras temperadas, onde há o maior registro relacionado. Né? A utilização de ramos vegetativos aumentará ainda mais a chance de erro ao buscar a identificação, e a gente pode fazer um paralelo em relação a isso, né? Quando a gente faz a identificação das nossas plantas. Né? Por isso que eu, desde 2007, desde que eu comecei a trabalhar na área, eu busquei tentar captar o que os meus supervisores na época, meus orientadores de estágio e tal, tinham de conhecimento, que era observar plantas através de caracteres vegetativos, tentar chegar nas respostas
dos nomes corretos das espécies, olhando planta vegetativa, olhando ramo vegetativo, né? É mais difícil? É um pouco mais difícil. Em alguns casos, a chance de erro aumenta? Aumenta, né? Mas para muitos outros casos, mesmo da flora tropical, é muito possível, né? Muito possível. Foi feito um trabalho, né, na Mata Atlântica de Cananéia, né, um estudo que foi feito também pela Unicamp, que os autores viram, eles chegaram à conclusão de que 90% das espécies de árvores presentes no trecho de Mata Atlântica, em Cananéia, era possível de ser identificada através de caracteres vegetativos. Guardem esse dado, pessoal. 90% da flora arbórea de um trecho de Cananéia, que é uma área de Mata Atlântica muito rica, é possível de ser identificada através apenas de caracteres vegetativos. Aí olhando não só a inteligência, muito além da inteligência do aplicativo, que é só olhar formato, padrões, macro padrões que eu falo, né? Não, aí é tipo de folha, filotaxia, disposição das folhas, presença de látex, presença de estípulas, glândulas, espinhos, proporção de tamanhos de folha, enfim, tudo de uma maneira meio conjugada, de uma análise integrada, né? Você avaliando, criando um banco de dados, depois transformando isso numa chave de identificação, você consegue identificar 90% das espécies. É bastante coisa. E quem sobra? Como eu disse no início, Myrtaceae, família da goiaba, algumas espécies dentro dessa família, algumas canelas, algumas Fabaceae, né? Mas você consegue aí, uma grande maioria da flora, identificar. E é exatamente esse o ponto que eu trabalho nos nossos treinamentos, né? O que a gente precisa olhar em ramos vegetativos para conseguir tirar o máximo de informação das plantas, tá? Então, identificar plantas é fixar os caracteres morfológicos. Pela minha análise aqui, pelo esse meu estudo que eu me propus a fazer no final de semana para apresentar para vocês hoje aqui, ficou claro, né? Ficou muito claro. O aplicativo, ele tenta preencher, ele tenta adivinhar macro padrões, das plantas. E isso, em muitos casos, não permite, né? Esse é um olhar muito macro, olhar pelo jeitão, pode chegar a conclusões de plantas parecidas, porém que, quando você vai olhar tipo de folha, disposição e tudo, elas são distintas, são bem distintas. Aí que está a importância do olhar. Treinar o olhar para o que realmente precisa ser observado. Procedimento. Basicamente, procedimento. Esse é o ponto. Então, na nossa próxima aula, amanhã, nós vamos falar sobre, então, os caracteres vegetativos e reprodutivos. Aqui foi colocado aplicativos, caracteres vegetativos e reprodutivos mais importantes para a identificação, né? Aqui leia-se caracteres vegetativos e reprodutivos mais importantes para a identificação. Vou fazer essa errata lá no nosso canal do Telegram, vou postar os slides já, com todas essas informações, esses deslizes de apresentação que eu cometi já da forma correta. Então, os caracteres vegetativos e reprodutivos mais importantes que a gente precisa entender para ir além dessa visão macro, né, macromorfológica que a inteligência artificial nos oferece. Tá bem? Basicamente é isso. Vamos para o chat. Agora eu quero saber o que vocês acharam, né? O que vocês acharam dos aplicativos, se foi uma ducha de água fria, se foi algo que, né, que não foi muito o que vocês esperavam, enfim. Né? Vou começar aqui a nossa observação, estou aqui vendo, está chegando as nuvens. Mandem os comentários, pessoal, mandem os comentários. Deixa eu ver aqui, tem o grande mestre Rodrigo, pode nos deixar algumas frases no lindo e bom botaniquês ao final desta célebre aula? Por exemplo, uma descrição taxonômica sua como sinfonia. Nossa, com certeza, viu? Puxa vida, mas se eu ficar falando dessa sinfonia botânica agora, eu vou espantar todo mundo. Né? Das folhas simples, alternas, espiraladas, com látex, flores diclamídeas,
com isostemonia, pétalas actinomorfas. Meu Deus do céu, vamos com calma, porque senão a gente vai passar as etapas. Vamos com calma. Amanhã tem mais botaniquês, inclusive no nosso desafio, a gente tem aí uma aula só para isso mesmo, ou tentar tirar um pouco desse botaniquês da coisa, né? Que é uma linguagem técnica de uma área como qualquer outra, né? Isso aí é fato, né? Beleza, muito bom. Rodrigo Chaves, já usei o aplicativo para algumas espécies mais conhecidas, tipo arborização urbana, até que vai, mas quando muda não funciona. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque muitas espécies de arborização urbana são exóticas, né? Sim, com cactáceas. Chegou nas espécies de cactáceas, olha que interessante aqui, muito legal. Lucas colocou que os aplicativos, já utilizei aplicativos de identificação, sim, funcionaram, mas ou me deixam na dúvida, ou não me apontaram espécie, só família. O Plantinet chega na espécie, mas, como vocês viram, com uma taxa de erro que depende de certos sérios aspectos, né? Deixa eu ver aqui, pessoal comentando sobre o aplicativo, mandem dúvidas, pessoal. Deixa eu ver aqui o Leonardo. Sim, estou de acordo. A parada é usarmos mais a ferramenta e alimentar o seu banco de dados. Fica claro que, para o trópico, o banco de dados é muito falho. Legal. Muito interessante esse paradoxo, ou seja, em áreas que tem menos espécies, tem mais registros do que áreas que têm muitas espécies e tem menos registros, né? Deixa eu olhar. Boa tarde, na verdade foram 6. Sim, verdade, sim. Vou corrigir, Rafael, obrigado. Foram 6 acertos de 7 da flora temperada, exatamente. A Ana, concordo com o Leonardo. Treinar o olhar botânico para desenvolver nossa própria acurácia, e sim usar a ferramenta. Porque usar o aplicativo como única fonte seria tipo confiar no Google para isso. Exatamente. Boa, Ana. Legal, esteve conosco na imersão do Legistas, sem dúvida alguma, né? Um aplicativo utilizado de uma forma caça às bruxas, imagina só se você vai postar, vai validar uma identificação que tem 0,8 de score de acerto, é um problema. Você está alimentando o aplicativo com uma espécie validada com uma taxa de erro muito alta. Isso não é legal. E aí você vai aumentando o ruído do aplicativo, né, do banco de dados, com certeza, porque isso é ciência cidadã, né? Davi Braga. Rodrigo, tem algum aplicativo que dá para ir correndo a chave respondendo a pergunta sobre o ramo, inserindo inicialmente a coordenada de coleta? Seria como correr a chave sem ter uma versão impressa? Sim, Davi. É o nosso aplicativo. A Brasil Bioma tem um aplicativo chamado Chave de Identificação. Se você acessar chavedeidentificação.com.br, vocês vão ver o nosso projeto, que é exatamente isso. Atualmente, esse sistema não está disponível em Android, a gente teve alguns problemas de plataforma e tudo, por isso que eu disse no começo, né? Super difícil você ter um servidor, uma plataforma dessa, é louvável esse projeto do Plantinet. Nós temos o nosso aplicativo, ele hoje só é usado no ambiente web, né? Então, se vocês acessarem chavedeidentificação.com.br, vocês têm essa possibilidade, é um aplicativo. Inclusive, ele não está atualmente com a nossa chave mais atualizada. A chave mais atualizada está na nossa versão do curso segredo e da turma do desafio. Mas nós temos, sim, essa ferramenta. Mas o que acontece, Davi? Aí o pessoal começa a usar e fala, mas eu pensei que era para tirar foto e me dava a identificação, porque não entende, não assistiu essa aula, né? Não viu que existe muita dificuldade de você criar uma inteligência artificial, né, em algo, num sistema vivo que é muito variável. Muito variável. Né? Então, a pessoa fala, um aplicativo de identificação, mas cadê o lugar para tirar foto para ele dar a espécie? Não é assim. Né? Não é bem assim. Hermógenes perguntou se eu já usei o iNaturalist. Não usei. É bom? Não usei porque eu não gostei muito aqui. Eu achei que o Plantinet não resolveu muito bem e eu não acho que esses aplicativos ainda tem que evoluir muito. Jorel, tem sutilezas que somente o olhar botânico treinado consegue perceber em campo, exato, né? Com certeza. Vamos lá. Aqui o Davi Braga utiliza o iNaturalist para identificar invertebrados, mas a resposta demora, depende de um colaborador ver seu registro. E nem todo mundo que comenta é especialista, algumas espécies viram chutômetro. Pois é, a ciência cidadã tem isso, ela é colaborativa, então tudo tem erro.
toda plataforma tem erro associado. Agora, aquelas que dependem muito da colaboração de usuários, e esses usuários não existe um controle, não existe um registro e tal, qualquer pessoa pode colocar o seu comentário, aí complica, né? Aí fica complicado. PlantNet você valida com base no nível do score, o que é muito bacana, né? Então, algo com score de 1 não tem validade nenhuma. Tem validade, um score de 4, puxa, a chance é grande, né? Fabrício, quando não existe flores, folhas e frutos, fica difícil mesmo reconhecer. Não, quando existe flor basicamente, como eu disse, né, Fabrício, foi feito um trabalho que 90% das plantas arbóreas foram identificadas sem a presença de flor e de fruto, apenas com folhas, né? Através de caracteres vegetativos, é sim possível chegar na identificação, tá? Muito bem. Kennedy falou um pouco, de novo Kennedy, né? Existe um aplicativo para ir correndo a chave. Então, é basicamente o que eu comentei, né? O nosso aplicativo chave de identificação de plantas, ele oferece essa possibilidade, né? Vai correndo chave, chega no passo final, você consegue postar o resultado, bem legal. O Rodrigo Manfra comentou, o aplicativo funciona bem para árvores ornamentais e pequenas espécies caseiras, mas no meio da mata é complicado, exatamente. O Julie... muito bem o comentário aqui da Julie. Nossa, enriquecedor, esclareceu minhas dúvidas e suspeitas sobre esses aplicativos. Agora, o difícil é explicar para as tias, é verdade, viu? Mas para as tias, você fala, tia, você usa aí para... usa aí para planta de jardim que é sucesso, tá? Muito bem. Vanir... Legal, bacana, também colocando sobre a questão da falta de flor. Sem dúvida, o Michael colocou sobre a questão da tecnologia a nosso favor, né? Claro, tem que ser ajustado, aumentando o banco de dados em floras tropicais, certamente vai nos ajudar bastante, né? Claro, mas ainda está muito aquém. Silvia, muito boa a live de hoje, não confio muito nesses aplicativos, porém ficou mais claro o porquê do aplicativo não ser totalmente confiável. Exatamente, Silvia, a gente tem que valorizar o que foi feito, afinal de contas, puxa vida, olha os números dessa plataforma, mais de 1 milhão de fotos registradas, 24 mil espécies de plantas, né? Claro que isso ainda é pouco, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil existem 45 mil espécies de plantas, 45 mil espécies de plantas, no aplicativo tem 23 mil. Então, ou seja, no Brasil tem mais espécies que está catalogada no aplicativo, tem muito a crescer, né? Legal. Pois é, que pergunta sobre a questão da pronúncia do latim. Olha, eu vejo gente falando de qualquer forma e eu não sou um grande conhecedor das regras de latim, Maluf, então não consigo te dizer aqui. Existem muitas regras de pronúncia das sílabas e tudo mais, viu? A Sara comentando sobre um ótimo tema, obrigado, Sara. Vamos lá. Como diferenciar as espécies da família Arecáceas, palmeiras, e tem alguns parâmetros. Na nossa chave a gente mostra quais são as características importantes para identificar a palmeira. Se tem espinhos ao longo da estipe, se as folhas possuem folíolos que estão no mesmo plano ou em vários planos, dependendo da arquitetura da folha. O butiá, por exemplo, tem uma folha, né, ela é super virada, meio ornamentada, se as folhas são meio falabeliformes, como do buriti, que elas são saltadas, assim, coisa bem diferente, né? Então, os padrões de folhagem, enfim, tem alguns aspectos, vários aspectos. O Brasil é um país muito rico em espécies de palmeiras, né? Denis pergunta, Rodrigo, você acha que vale a pena investir cada vez mais em programas e bancos de dados para identificação, substituindo o legista cada vez mais? Olha, eu acho, Denis, sinceramente, que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, mas sinceramente, eu acho que ainda para a gente chegar num aplicativo que, por foto, nos ajuda muito dentro da mata, é muito difícil. É muito difícil. Inclusive, eu fiz essa pergunta para o professor Vinícius, e ele foi taxativo em dizer que isso ainda está muito longe de acontecer, e eu também acho que está muito longe mesmo, né?
Tecnologia é tecnologia, né? Ela evolui, né? A gente tem aí agora a sistemática molecular, né? Então, tudo pode acontecer, de repente, fazer um aparelhinho para você, a partir do DNA, já saber o nome da espécie, esse aparelho ser algo que possa ser comercializado. Tudo pode acontecer. Eu acho que é muito difícil ainda hoje, né? Mas tecnologia, enfim, os programas, as interações, elas evoluem muito e muito rapidamente. Eu acho que ainda estamos longe disso. Né? Vamos lá. A Sara, ela usa às vezes para biomas com pouquíssima domínio, ajuda a chegar na família depois de bruxo na chave. Não entendi muito bem sua pergunta, Sara. Se você quiser reformular melhor. Você utiliza chaves regionais, seria isso? Aqui, problemas em relação a outro aplicativo, legal. Fabrício, antigamente era usando o guia do Lorenzo. O Lorenzo continua sendo. Então, eu faço uma analogia que esses aplicativos nada mais são do que ele é uma forma de a gente utilizar um livro de uma forma caótica com uma busca direcionada. É uma busca caótica direcionada. Você, essa coisa meio aleatória, procura aqui, 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 aqui. Né? Ele nos dá essa inteligência. Apenas isso. Né? Mas a gente não tem essa possibilidade de melhorar isso, ao menos que a gente consiga compreender quais são os caracteres diagnósticos relevantes. Né? Isso é muito importante, que é o tema da nossa aula de amanhã. Né? Muito legal. Legal aqui, a Sara colocou uma outra dúvida. Para trabalho científico não recomendado, mas para fomento, conhecimento, comunidade, instigar conhecimento é bacana. E quando se trata de plantas bem comuns e férteis, os leigos ficam bem empolgados. Sim, é o que eu disse, né? Para as plantas de jardim, aqui até a Juscelina colocou um comentário, né? Uau, serve para plantas de jardim? Serve para plantas de jardim. Sim, para as plantas que a gente tem em casa, faça um teste. Muitas delas são exóticas. Vai funcionar bem no Jardim da Tia, que, claro, comer bacana, né? Vai funcionar sim, com certeza. Banco de dados genéticos, você vê, são fronteiras de conhecimento. Elas podem, de repente, criar um código de barras aí para identificação. Isso é possível, do jeito que a coisa evolui, né? Isso é muito relevante, né? Bacana, muito bom. Rafael pergunta como nós, brasileiros, podemos alimentar o banco de dados do app com as nossas espécies nativas. Sabe como funciona? Olha, eu imagino que apenas a forma de você compartilhar a espécie correta, você já está contribuindo. Né? Agora, eu percebi que existem alguns projetos, né, no aplicativo de documentação da flora. Então, eu não saberia dizer se nesses projetos a sistemática da inteligência ela é mais focada, enfim, não fui em busca disso muito para avaliar, mas de modo geral, você alimentar com as espécies daqui já é uma maneira de você conseguir aumentar o banco de dados das espécies aqui da região. Né? Então, é algo colaborativo. Né? Danilo, Gunera, SPP são usadas em alguns parques em países de clima temperado, talvez por isso tenha sido possível identificá-la com o aplicativo. Olha aí que legal a contribuição do Danilo. Obrigado, Danilo. Bem possível que seja isso. Então, ela é uma planta, olha que legal. É uma espécie americana, né, da sul-americana, centro de origem andino, utilizada em parques, na arborização, na ornamentação em países de clima temperado, porque ela é uma espécie de clima mais frio, e pela flora temperada ser, né, pelos países de clima temperado ser mais documentados, ela acabou sendo documentada e ela apareceu aí. Pode ser nem que ela tenha sido documentada aqui no Brasil. Sua documentação foi feita fora do país. Pode ser, né? Esperava um aplicativo para a nossa flora. Em precisão também me surpreendeu, Nilo. Sim, para a flora tropical é muito, muito, muito impreciso. Muito, muito impreciso, tá? Muito bem. Taxon, aí a Taxon Brasil presente. Grande abraço. Inclusive, a Taxon é parceira nossa. Costuma sempre oferecer algum descontinho para os nossos alunos dos nossos cursos. Estamos trabalhando com o pessoal da Taxon aí para a gente fazer um bem bolado bacana aí para a nossa próxima turma do desafio. Fiquem no aguardo que vai vir coisa boa aí.
O Fernando, ótimo usar levantamento da flora campestre, confio no trabalho de identificação, a campsulina na minha enologia, sim, com certeza, ainda mais para quem é do sul, claro. Hélio, a aula de amanhã promete. Eu vou apresentar caracteres importantes, coisas que, pelo que a gente viu, o aplicativo ele não capta, então vai ser uma aula, sem dúvida alguma, importante. Silvia, Rodrigo, com o crescimento do estilo Urban Jungle, você acha que esses aplicativos têm favorecido, incentivado a retirada de plantas nativas, seu habitat natural, somente para ter o exemplar em casa? Olha, difícil dizer, né, Silvia? Sim e não. Sim e não, né? Eu acho que tem muita gente que faz o banjango por espécies que presentes, né? Pega as aráceas, que é muito comum fazer com aráceas. Daquelas que encontram em loja de jardinagem, né? Não é, puxa, fazer extrativismo, por mais simples que seja, né, de pequeno porte, não é nada recomendado. Agora, até certo ponto, eu acho que esses aplicativos, eles não têm esse poder de permitir que, utilizando, né, o mesmo, eu estou incentivando a retirada de plantas. Eu não vejo dessa forma, não, tá? Minha opinião. Acho que não vejo, não. Tá bem? Muito legal, pessoal. Muito bom. Acho que essa aula ela serviu para vocês entenderem o que é um aplicativo, sua eficácia, seu potencial de uso, né? Vocês perceberam que o aplicativo ele pode ser interessante, principalmente para um grupo especial de plantas, plantas que são ornamentais, plantas de ampla distribuição, e perceberam que usando sem flor, sem presença de flor e fruto, a chance de erro aumenta, né? E para a flora tropical existe uma lacuna gigantesca, né? Então, basicamente, essas são as ideias principais da aula, mas aí a gente tem que começar a dizer que o aplicativo não presta, etc, etc, etc. Longe disso, longe disso. Uma plataforma é uma ferramenta, mas como toda ferramenta, tem seus potenciais, tem suas fragilidades, tá bem? Pessoal, quem ainda não está presente do nosso canal oficial de transmissão do Telegram, né, nosso canal oficial da transmissão do workshop no Telegram, abaixo do vídeo há um link para vocês clicarem, né, há um linkzinho, cliquem no link que está abaixo, apenas um clique e vocês vão entrar no nosso grupo do Telegram, né, t.me/identificacão de plantas, sem acentos, nada, sem cedilha, né? t.me/identificacão de plantas, vocês vão acessar o nosso grupo do Telegram, né? O nosso canal de transmissão. Lá, terminando essa aula, nós iremos postar os slides já corrigidos com esses dois errinhos que a gente percebeu aqui na minha fala, né? E também vamos postar o mapa mental da aula de hoje, o resumo, o que tem que ficar gravado na cabeça de vocês, tá bem? Então, abaixo do vídeo, aproveitem, né? Cliquem, entrem no canal do Telegram, que nós iremos postar daqui a alguns instantes esses dois materiais complementares para a gente fechar o conhecimento aqui de vocês, tá bom? Então, não percam a nossa interação, porque lá a gente posta o link da aula do dia, nós postaremos as aulas ministradas, né, todos esses aspectos, tá bem? Então, não deixem de nos acompanhar por lá também, tá? Então, amanhã, uma aula super importante, nós vamos começar a entender os caracteres morfológicos, né? Alguns, não, claro, né, não dá para trazer todos, mas vou introduzi-los a vocês, quais são os caracteres mais importantes, quais são aqueles que vocês precisam gravar, e eu tenho absoluta certeza que depois da aula de amanhã, vocês vão começar a ver as plantas de outra forma, de uma outra ótica, de uma outra, digamos, perspectiva. Meu objetivo aqui é ajudar vocês a construírem o olhar do legista botânico, né? Então, a aula de amanhã ela é super interessante, super legal. Na aula de quinta, a gente vai passear no sistema de classificação de plantas. O pessoal fala muito, né, de
de APG, do sistema de classificação, mas o que é o sistema de classificação? Como as plantas estão organizadas de uma forma dinâmica, uma forma tranquila, didática, vocês vão entender tudo isso, tá bem? Então são conteúdos que vocês não podem deixar de acompanhar, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha trazido aí um conteúdo novo, que vocês tenham entendido a eficácia, o potencial de uso de um aplicativo, né? Não é porque ele não funcionou, porque ele não presta. É porque ele não tem a desenvoltura e o banco de dados disponível para que a gente possa fazer um bom uso deles, né? Então, acho que esse é um recado que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá bom? Então, teremos amanhã um novo encontro, no mesmo horário, 17 horas, horário de Brasília. Venham comigo, caso algum compromisso pinte para vocês, assistam depois do horário, enfim, não percam essa semana aí de aulas super legais, e eu vou conversando com vocês aqui no chat, muito legal, tem muita informação para a gente ainda compartilhar aqui e aprender juntos, tá bom? Grande abraço para vocês, até amanhã, e vamos refletir um pouco mais sobre esses aplicativos, tá bom? Entrem no grupo do Telegram, abaixo, no canal de transmissão do Telegram, que já nós postaremos a aula, os slides da aula e o mapa mental da aula de hoje. Até amanhã, grande abraço.